segunda classe de herdeiros. A segunda classe de herdeiros tem, na segunda classe, os ascendentes mais o cônjuge, se era casado, ou companheiro ou companheira, se mantinha união estável. Na segunda classe, nós temos os ascendentes e mais o cônjuge. Quando que a herança vai chegar na segunda classe? Se o morto não deixou nenhum descendente. Se o morto não deixou nenhum descendente, a herança vai ficar e ser dividida na segunda classe de herdeiros, que tem os ascendentes e mais o cônjuge ou o companheiro, se for união estável. Aqui, gente, a divisão é mais simples. Por que a divisão é mais simples? Lá na primeira classe, eu disse assim, olha, gente, tem hipóteses que o cônjuge herda e tem hipóteses que o cônjuge não herda. Isso eu disse lá na primeira classe. Aqui na segunda classe isso não vai acontecer, é mais fácil. Não vai ter esses dois quadrinhos. Porque aqui o cônjuge sempre herda, ou o companheiro, a companheira sempre herda, concorrendo com os ascendentes. Então, os ascendentes vão herdar e o cônjuge vai herdar também. Então, primeira regra aqui na segunda classe. Os ascendentes herdam e o cônjuge herda também, ou o companheiro, companheira herda também. Ah, professor, você vai me perguntar o seguinte, professor, mas o cônjuge, além da propriedade dele, da ameação dele, vai também herdar? A resposta é sim, exatamente isso. Então, imagina a comunhão universal. Na comunhão universal, metade é era do falecido e metade do cônjuge. Então, o cônjuge sobrevivente é dono de metade, o morto dono de metade, que é a herança. Né? Fizemos até o exercício para treinar isso. Essa metade que é propriedade do cônjuge é propriedade do cônjuge, não faz parte da herança. E a parte da herança vai ficar para os ascendentes e também para o cônjuge. Então, o cônjuge, além de eventualmente ser meeiro, vai ser também herdeiro? Sim. Repito, mesmo que o cônjuge seja meeiro, dono de metade do imóvel, lá na herança vai pegar mais uma parte desse imóvel a título de herança, a título por ser herdeiro, a título de herança. Então, os ascendentes herdam e o cônjuge e o companheiro também herdam. Vamos aprofundar nessa matéria. Na segunda classe de herdeiros, então, a herança vai para os ascendentes e também para o cônjuge. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, se tem pais e avós, a herança vai para os pais e não para os avós. Se não tem pais, mas tem avós, a herança vai para os avós e não para os bisavós. Então, sempre os ascendentes mais próximos excluem os mais remotos. Havendo igualdade em grau e diversidade em linhas, a herança partir-se-á entre as duas linhas meio a meio. Isso eu vou explicar agora na sequência, vou fazer um exercício. Se você tiver avós paternos e avós maternos, o que vai ficar para os avós paternos é igual aos avós maternos. Eu vou dar um exercício para explicar isso com mais calma. Essa regrinha a gente tem que ver com mais calma agora na sequência. E uma terceira regra, nunca existe direito de representação. Nunca tem representação na linha ascendente. Representação na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. Também eu vou fazer um exercício agora na sequência para fixar bem essa regra, podem ficar tranquilos. Vamos lá, então. Exercícios para fixar essa regra, para a gente discutir todos os detalhes da divisão da herança da segunda classe de herdeiros. Primeiro exercício da segunda classe de herdeiros. Primeiro exercício. O H morreu. Estamos na segunda classe. Então, o H deixou ascendentes e cônjuge. Cônjuge é a mulher, os ascendentes, o pai e a mãe. Então, o H morreu, deixou pai vivo, que é o P, mãe viva, que é Y, e a esposa viva, ou a companheira de união estável viva, que é M. Como que divide a herança? A herança. Então, lembra, primeiro tem que fazer aquele trabalho de dividir o que é propriedade do morto, o que é propriedade do cônjuge sobrevivente. Já treinamos isso. Isso sempre tem que acontecer. Aquele primeiro passo de dividir propriedade do cônjuge sobrevivente e a parte do morto, a propriedade do morto, tem que ser feita. Depois pega só a parte do morto, que é a herança, só a propriedade do morto, não a propriedade do casal, a propriedade do morto, e aí divide desse jeito que eu vou colocar aqui, já é a divisão da herança, já tirando
a propriedade e a ameação do cônjuge sobrevivente. Já estou supondo aqui que já tirou, tá? A herança, só a parte do morto. Como que divide? Nesse primeiro exercício, 1/3 para o pai do morto, 1/3 para a mãe do morto e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Repito, 1/3 para o pai do morto, 1/3 para a mãe do morto e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Tá? Então, tá aí o primeiro exercício, primeira hipótese da divisão da herança na segunda classe de herdeiros. Vou dar uma dica aqui na segunda classe. Essa dica que eu vou dar agora só vale para a segunda classe de herdeiros. Só vale para a segunda classe de herdeiros. Na segunda classe de herdeiros, quando o cônjuge concorre com os ascendentes, nesse exercício, nessa primeira hipótese, o cônjuge herda 1/3. Em todas as outras hipóteses, que o cônjuge concorre com os ascendentes, o cônjuge vai herdar metade. Repito. Olha lá uma dica para nunca mais esquecer, facilitar a vida na divisão da herança da segunda classe. Se o morto deixou pai vivo, mãe viva e esposa ou companheira viva, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe, 1/3 para o cônjuge sobrevivente ou companheira sobrevivente. Portanto, aqui, nessa primeira hipótese, o cônjuge herda 1/3, ao concorrer com os pais, pai e mãe do morto. Fora essa primeira hipótese, todas as outras hipóteses que o cônjuge concorre com os ascendentes vai herdar metade. Então, nós vamos fazer esses exercícios, todas as hipóteses aqui possíveis, né? Para treinar bem isso, mas eu já estou dando a dica antecipadamente. Próxima hipótese. O H morreu, ainda dentro da segunda classe. Deixou. Pai morto, o pai está morto, a mãe está viva e a esposa viva. Então, o pai do H tinha morrido antes dele. Então, quando o H morreu, ele deixou a esposa viva, a mãe viva e os 4 avós vivos. Mas o pai tinha morrido antes do H, você foi contratado para dividir a herança do H. Então, o pai aqui morreu antes do que o próprio filho, né? Mas a mãe e o filho, quando morreu, deixou a mãe viva. A mãe do H está viva, a esposa viva, os 4 avós estão vivos. Como que divide a herança? Aquela dica que eu acabei de dar. Quando o cônjuge concorre com os ascendentes, fora naquela primeira hipótese, o cônjuge herda metade. Então, já põe metade aqui. Metade para o cônjuge. E a outra metade? A outra metade fica para a mãe. Por que fica para a mãe? Porque, como a mãe é um ascendente mais próximo do que os avós não vão herdar nada. É aquela regrinha que eu dei agora há pouco. Olha aqui, ó. Não existe representação na linha ascendente. Então, lá na linha ascendente, não tem representação. Né? Não tem representação. E também essa regra aqui, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, nós estamos aplicando essas duas regras. Por que nós estamos aplicando essas duas regras? Olha aqui, ó. O A1 e o A2 não podem herdar o que o pai herdaria? Não, porque não existe representação na linha ascendente. A1 e A2 não vão herdar no lugar do pai. Não, repito, não existe representação na linha ascendente, só na linha descendente. Aqui a gente está falando de ascendência, não tem representação. Segundo, os avós, nenhum dos avós vai herdar. Por quê? Porque o ascendente mais próximo, que é a mãe, exclui todos os mais remotos. Então, avós, bisavós, tataravós estão fora, porque tem mãe. Né? Mãe, pai são ascendentes mais próximos que vão excluir os avós. Então, como que fica a divisão da herança? Metade para o cônjuge sobrevivente, metade para a mãe do morto. Tá? Metade para o cônjuge, metade para a mãe. Se fosse o inverso, né? A mãe tivesse morta e o pai vivo, daria o mesmo raciocínio. Ficaria metade para o cônjuge e metade para o pai. Né? Metade para o cônjuge e metade para o pai. Próxima hipótese de divisão da herança ainda na segunda classe. O H morreu, só que antes do H tinha morrido o pai e a mãe. Então, pai e mãe morreram antes do que o autor da herança, antes do H, que é o nosso autor da herança. Então, o autor da herança, o H, deixou de herdeiros a esposa e os 4 avós, a esposa viva
e os 4 avós. Pai e mãe morreram antes do que o próprio autor da herança. Como que divide a herança? Lembra daquela dica que eu já dei? Quando o cônjuge concorre com ascendentes, fora aquela primeira hipótese, vai dar metade. Então, já põe metade aqui. E a outra metade? A outra metade fica para os avós. Você fala, professor, mas você falou que não tinha representação na linha ascendente. E não tem mesmo. Como ambos os pais estão mortos, risca essa linha como se ela não existisse. E a outra metade, 50% fica para o cônjuge, os outros 50% divide por 4. Né? 50% dividido por 4 vai dar 12,5%, né, para cada um. 12,5% para o avô 1, 12,5% para o avô 2, 12,5% para o avô 3 e 12,5% para o avô 4. 50% dividido por 4 dá 12,5%. Então, ficou 12,5% para o A1, avô 1, 12,5% para o avô 2, 12,5% para o avô 3, 12,5% para o avô 4. Enquanto aqui para o cônjuge sobrevivente, metade. Então, repito aqui, só para fechar esse raciocínio, irmos para a próxima hipótese. Metade da herança ficou para o cônjuge, para companheiro sobrevivente. Os pais estão mortos, morreram antes do que o H, você está dividindo a herança do H. Então, o pai e a mãe morreram antes do que o H, então, claro, o morto não herda nada, e a outra metade, então, vai ficar para os avós, os outros 50% vai ficar lá para os avós. Tá? Lembrando, não custa falar, né, que se a mulher também está morta, né, aí a herança vai ser dividida entre os avós. Né? Supondo aqui que essa mulher tenha falecido primeiro, né? Então esse homem já era viúvo, e quando ele morreu, a esposa estava morta, o pai morto, a mãe morta, então a herança vai ficar 100% da herança para os 4 avós, né? Aí vai ficar 25% para cada um, porque aí não tem esposa. Se ele é um homem solteiro, ou é um homem viúvo, né? Aí vai ficar para os avós. E passamos para a próxima hipótese. Está aumentando aqui os ascendentes, né? O H morreu. Só que antes do H, morreu o pai dele, morreu a mãe dele, Y, e morreu um dos avós, o avô 4. Olha só, quem que o H deixou vivo? A esposa, a M, está viva. 3 avós, dos 4, tem 3 avós vivos. Dos 4 avós, um está morto. E tem 3 vivos. E tem 2 bisavós. Então, olha lá. 2 bisavós vivos. 3 avós vivos. E mais o cônjuge sobrevivente ou companheiro, companheira sobrevivente. Ambos os pais, pai e mãe do autor da herança, morreram antes do que o autor da herança. São premorientes, pré-mortos em relação ao autor da herança, que, portanto, morreram antes do que o autor da herança. E dos 4 avós, um morreu antes do que o H também, do que o autor da herança também. Mas esse avô que está morto tem 2 bisavós, os pais dele, justamente os pais desse avô 4 aqui estão vivos. Bisavô 1 e bisavô 2. B1 e B2 são os bisavós pais do avô 4. Pergunta, então, como que divide a herança? Você tem que saber dividir a herança. É isso que nós estamos estudando agora. Lembra aquela dica que eu dei? Fora aquela primeira hipótese que o cônjuge concorre com o pai, com a mãe. Lembra daquela primeira hipótese? Está aqui, ó. Fora essa primeira hipótese que o cônjuge concorre com o pai e a mãe do morto, pai vivo, mãe viva e esposa viva, e aí ela herda 1/3. Todas as outras hipóteses que o cônjuge concorre com ascendentes, né, que não seja pai vivo e mãe viva, vai herdar metade. Então, voltando aqui, vai concorrer com outros ascendentes, já põe metade aqui, para facilitar a divisão, metade do caminho já está resolvido. Né? Então, metade da herança para o cônjuge sobrevivente. E a outra metade da herança? A outra metade da herança vai ficar para quem? Os pais estão mortos, então não vai ficar para os pais. Risca essa linha como se ela não existisse. Então, vamos por partes. Tem avós? Tem avós. Dos 4 avós, tem 3 vivos. Esse avô morto tem os pais vivos. Bisavô 1 e bisavô 2 estão vivos. Pergunto, os 2 bisavós vão herdar no lugar do avô 4? Resposta, não. Por que não?
porque não existe representação na linha ascendente, só na linha descendente. Lembra daquela regrinha lá que eu acabei de dar? Olha aqui, ó. Não existe representação na linha ascendente. Nunca. Nunca tem representação na linha ascendente. Ora, se não tem representação na linha ascendente, voltando para o nosso exercício, então esses bisavós também não vão herdar. Por que também não vão herdar? Porque tem avós, 3 avós, aliás, tem 3 avós vivos. Então, a herança vai ser dividida aqui entre os 3 avós. 50% para o cônjuge, os outros 50% vão ficar para os 3 avós. Só que aí tem que tomar cuidado, muito cuidado. Esses 50% vão dividir por igual entre os 3 avós? Não. Não. Por que não? Porque, como tem 3 avós, os avós lado de pai somados vão receber igual aos avós lado de mãe somados. Então, esses outros 50% vai ficar assim. 50% ficou para o cônjuge, certo? Está aqui, ó. Os outros 50% vai ter que dividir em 2 partes. 25% para os avós lado de pai, 25% para os avós lado de mãe. Só que os avós paternos lado de pai, os 2 estão vivos. Então, divide novamente. 25% dividido por 2, dá 12,5% para o avô 1 e 12,5% para o avô 2. Só que dos avós maternos, só tem um vivo. Então, esses 25% vão ficar para o avô 3. Como que ficou essa divisão da herança? Vou colocar aqui do lado mais para ficar mais fácil o entendimento. O avô 1 ficou com 12,5%, né? 12,5%. O avô 2, que também é do lado paterno, então os avós, avô e avó, lado de pai, também 12,5%. O avô, lado de mãe, que está vivo, porque do outro lado, lado de mãe, o A4 está morto. Então, ele vai ficar com todos os 25% da parte do lado materno. Vai ficar, então, 25% para o avô 3. E a esposa sobrevivente, né, cônjuge sobrevivente, ou a companheira ou companheiro sobrevivente, vai ficar com 50% da herança. Então, nessa divisão da herança, como que ficou a divisão da herança? Metade, né, 50% para o cônjuge sobrevivente, e a outra metade para os 3 avós. Mas não é, se você colocar numa prova que os outros 50% dividir igualmente entre os 3 avós, vai estar errado. Já caiu em concurso, já caiu em exame de ordem, já caiu no Ministério Público, já caiu na magistratura, já caiu na Defensoria Pública, já caiu nas procuradorias. E tem gente que ainda coloca 16% para o avô 1, 16% para o avô 2, 16% para o avô 3 e 50% para o cônjuge. Está errado! Está errado! Tá? Os avós lado de pai herdam igual aos avós lado de mãe. Professor, aonde que está essa regra? Eu dei lá atrás, agora estou explicando de forma mais mastigada, né? Mas eu dei aqui atrás, né? E agora eu estou explicando com mais calma. É o 1836, parágrafo 2º do Código Civil. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, né? A herança partir-se-á entre as 2 linhas meio a meio. O que significa meio a meio? Metade os avós paternos, metade os avós maternos. Todos eles são avós, né? Então, eles têm uma igualdade de grau. Eles têm o mesmo grau de parentesco, o 2º grau de parentesco. Os avós são parentes em linha reta de 2º grau. Então, o grau de parentesco é igual. Mas diversidade de linha. Linha paterna, lado paterno, e linha materna, lado materno. Então, se você me perguntar, Cristiano, aonde que está essa história de ficar lado paterno, tem metade, lado materno tem a outra metade, o lado paterno somado tem que receber igual ao lado materno somado. 1836, parágrafo 2º. Então, só para fechar aqui o raciocínio, então, se cair numa prova, como adora cair, e como se cair lá na hora de você fazer o trabalho para o seu cliente, para a sua cliente, né?
da divisão da herança, ou para aquela família que te contratou como advogado, como advogada para dividir herança, aqui vai ficar para o avô 1, 12,5%, avô 2, 12,5%, avô 3, 25% e cônjuge sobrevivente, 50%. Claro, às vezes me perguntou assim, Cristiano, mas e se não tiver cônjuge? Bom, se não tiver cônjuge, aí não vai ter 50% aqui do cônjuge, né? Só se não tiver cônjuge. E aqui, então, consequentemente, cada um dos avós, o raciocínio continua igual, cada um dos avós vai receber o dobro. Aí, só se não tiver cônjuge, vamos supor que esse homem aqui era viúvo, né? Ou solteiro, ou divorciado, tal. E aí, então, aí sim, vai ficar para o avô 1, avô 2 e avô 3, o raciocínio continua igual, o lado paterno somado recebe igual ao lado materno. Se tem 3 avós apenas, vai ficar, então, nesse caso, 25% para o avô 1, 25% para o avô 2 e 50% para o avô 3. Mas isso no caso de não ter cônjuge, tá? Se não tiver cônjuge. Se tiver cônjuge, é aquilo que eu falei agora há pouco. Tá, então, a divisão da herança na segunda classe de herdeiros.